Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida. Estou neste dia de hoje novamente aqui para estar lendo com vocês mais dois capítulos da palavra, né? Nosso propósito aí de estar lendo, né? Junto às escrituras, né? Então, hoje a gente vai estar vendo o capítulo 3 e o 4 de 1 Samuel. Vamos ver o que o Senhor está relatando aí, né? As primeiras conversas de Samuel com o Senhor, né? Com o nosso Deus. E vamos ver também a morte de Eli, dos dois filhos dele, né? A Arca da Aliança vai ser tomada. Enfim, vamos ver aí o desfecho desses dois capítulos do dia de hoje, né? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor. Nos orienta neste dia de hoje e nos mostra conforme a Tua palavra. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No capítulo 3 fala bem assim. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, ó Senhor. Me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, ó Senhor me chamou? Dá para entender que Samuel era um rapazinho, né? Que nem a gente viu ali, era um menino muito obediente, né? Antes já 3 vezes ali, ele achou que o próprio Eli tinha chamado ele e ele já levantou e foi ali ver o que era, né? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: Vá e deite-se. Ele chama, e se ele chamar, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: O que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra, né? Então a gente vê ali que ele fala profeta do Senhor.
Se a gente analisar também, João Batista ele era um profeta do Senhor. E o próprio Samuel aqui ele vai exercer a função de sacerdote também, né? No capítulo 4 fala bem assim: E a palavra do Senhor espalhou-se por todo Israel. Nesta época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Elezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E, intensificando seu combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: O que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: Deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem, né? Então aqui dá para entender que os filisteus ali sabiam, o Senhor, sabiam, né, a fama de Deus, né, como ele tinha tirado o povo lá do Egito, né? Então até eles relataram essa questão aí, né? Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram, né? Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou: O que significa este tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e os seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: Acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: O que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos, né? Então a gente começa a ter uma ideia assim, né? Como que Eli era, né? Então, no começo, no contexto aí do livro de Samuel, a gente viu que os filhos dele, Ofni e Finéias, eles pegavam as partes melhores aí dos sacrifícios que era levado lá, né? Enfim, de fato, dá pra gente entender, né? Poxa, o homem é pesado, né? Então, e como não repreendia os filhos naquilo que fazia,
bem provável que ele também se alimentava dessas coisas também, né? Por isso que o Senhor falou que ia acabar com a família deles, né? Então, de fato, o Senhor já tinha aí um julgamento para eles, né? Então, de fato, esse homem era gordo, acabou morrendo, caindo numa cadeira e quebrando o pescoço e acabou morrendo, né? Então, dá para a gente ter uma ideia assim como que Eli tratava as coisas ali com os filhos dele e com o Senhor, né? Então, com os sacrifícios que eram trazidos naquela época, né? A sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: Não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: A glória de Deus foi de Israel. A glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e seu marido haviam morrido. E ainda acrescentou: A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada, né? Então, ali a arca ali simbolizava a presença de Deus, né? Então, conforme ela foi tomada ali, ela já falou, olha, a glória de Israel se foi, né? Porque a arca já não está mais junto ali com eles, né? Mas enfim, nós vamos continuar nesse contexto aí, tem muitos assuntos para a gente ver ainda a respeito da arca, né? Então, a arca aí que vai parar ali com o povo ali dos filisteus, né? Então, vamos ver o desfecho dessa situação, né? Mas era essa a mensagem de hoje. Deus abençoe você. Um grande abraço, tudo de bom. Estamos juntos aí nas próximas leituras. E até mais.